Sejam bem-vindos ao canal do curso Produção. Se você ainda não me conhece, eu sou o professor Fernando Penha, professor de redação, especialista em redação, Enem também do curso Produção. E hoje a gente tem um papo produtivo, né? O chamado bate-papo produtivo, cada um nas suas casas, isso que é importante, né? Principalmente nesse período de pandemia, cada um na sua casa, mas tendo um papo produtivo para vocês sobre um assunto muito importante, né, Elias? Perfeito, Fernando. Eu sou o professor Elias Macedo, especialista em matemática para o Enem aqui no canal do curso Produção. E eu, juntamente com o Fernando, estamos tendo aqui a honra de receber o professor Fabrício para justamente bater esse papo sobre essas novas mudanças no calendário do Enem que estão acontecendo ultimamente. É isso, Fabrício. Exatamente. Fala, Fernando. Fala, Elias. Primeiramente, caras, é uma honra estar recebendo o convite para participar aqui desse bate-papo junto com vocês, aqui no canal do curso Produção, beleza? Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito produtivo e muito interessante para os nossos alunos que estão vivendo esse momento singular. Só para terminar de me apresentar, né? Eu me chamo Fabrício Araújo, sou professor de História, também especialista em trabalhar com as ciências humanas para o Enem. Beleza, então a gente tem uma equipe, vocês, quem já acompanha o canal sabe que nós trabalhamos com o Enem desde sempre, né? Nosso projeto começou justamente pensando no Enem, né? E estudar todas as minúcias do processo. E vocês podem perceber hoje que a gente tem um convidado ilustre, que é óbvio, especialista em Enem, e vamos tratar justamente do adiamento do Enem, como vocês já estão vendo em cima do Fabrício aí, o nosso tópico, né? Adiamento do Enem 2020. E para a gente começar, né, primeiro eu vou deixar o Elias falar depois do Fabrício, a gente tem a PL que foi apresentada no Senado, né, e já foi votada, né, Elias? Perfeito, né, Fernando? Teve aí uma esmagadora vitória de 75 votos a um, né, favoráveis, no caso, a essa PL. No dia que ela ia seguir para a Câmara, o ministro da Educação, juntamente com o INEP, eles acabaram anunciando que o Enem seria adiado, né? Então nem precisou ir para a Câmara para ser votada, e eles anunciaram o adiamento do Enem, beleza? Isso aí beneficiou, claro, muitos estudantes, né? Tem uma grande parcela da sociedade beneficiada, né? E com o apoio também da hashtag que foi utilizada, que a gente vai comentar mais lá na frente. Uma medida que já era muito esperada, né, pessoal? Uma medida que já era clamada por várias instituições de educação, o próprio CONSED, o Conselho de Secretários Estaduais da Educação, já tinha se pronunciado, a UNE, várias universidades federais também já tinham se pronunciado quanto a esse adiamento do Enem, escolas, alunos. Então, uma medida que, sem dúvida, era muito aguardada por todos aqui no Brasil, todos que vão prestar o Enem, né? Justamente, então a gente tem aí a PL, né, que é o projeto de lei 1277 da senadora Daniela Ribeiro, né, do PP da Paraíba. É só para a gente deixar todas as informações corretas aqui, né? Sei que não é fácil também de ficar gravando todos esses números, né, de projeto de lei. O importante é que a gente conheça a essência, mas só para a informação ficar clara, né? Ela se baseia também na Lei de Diretrizes e Bases, né, de 96, que justamente traz algumas questões que estão acontecendo na atualidade, né? Que é a calamidade, um estado de calamidade, que é o que a gente vive até dia 31 de dezembro, né? E que foi reconhecido pelo Congresso Nacional. Então, a gente entrou em um estado de calamidade, estamos em um estado de calamidade justamente por aprovação do Congresso, né? Para que a gente possa ter esses ajustes fiscais, enfim, de políticas públicas, né? E a gente já estava esperando isso em relação ao Enem. Mas agora eu vou primeiro passar a bola para o Fabrício. Vou inverter a ordem agora, porque vai ter uma consulta pública aí, porque ninguém disse para quando isso vai ser adiado. Né, Fabrício? Exatamente. E Penha, antes de comentar sobre essa consulta, vale citar também que não era só um projeto, né, que pedia o adiamento do Enem, que estava circulando pelo Congresso. Vários projetos, né, pedindo o adiamento do Enem estavam circulando. Tabata Amaral, até o Alexandre Frota chegou a fazer um projeto circular pelo Congresso pedindo esse adiamento. Mas na questão da consulta, cara, na questão da consulta pública, ela vai acontecer em junho, correto? Ela vai acontecer em junho
E aí vão ser colocadas 3 opções para os estudantes. Um adiamento de 30 dias, correto? Complementa aí para mim, Elias, por favor. É o de 30 e o de 60 dias, não é isso? 30 ou Isso, 60. exatamente. E lá também tem, é nessa consulta que vai ter a questão do um dia de prova. Pois é, cara, a gente viu isso hoje, né? Inclusive a gente conversou, enfim, eu mandei o link para vocês sobre isso. Eu acho que a gente podia deixar isso para daqui a pouco, né? Sobre essa Ah, questão tá. do dia de prova. Pois é, né? Porque a Então, as intenção. três. Fala, Liz. Não, então as três opções que ficaram lá foi 30, né? No Isso. caso, 60 ou suspender até o fim, não foi? Até o Isso. fim da pandemia, quando passar esse estado aí Bom, então a de questão é, calamidade. vamos pensar também, vamos conversar também sobre a questão de um dia de prova ou não, né? Que existe essa possibilidade, né? Mas vamos manter na pauta aqui do adiamento em si, né? Para que a gente. É, né? Depois a gente comenta sobre Só, um dia de prova, porque realmente é polêmico esse negócio aí, cara. E tem questões da matriz Muito sendo polêmico. envolvidas nisso aí, né? Então, outra coisa, como vai ter a consulta pública, justamente só para quem vai participar do processo, só para quem vai participar do Exame Nacional do Ensino Médio, né? Tem um problema aí, gente. Tem um problema que eu quero que vocês comentem também, que é justamente o acesso à inscrição, o acesso que a gente tem aos estudos e, consequentemente, o acesso que terá essas consultas públicas, né? Eu acho que agora eu vou começar com Elias, depois o Fabrício fala. pois é, né? Como o Fabrício estava falando ainda há pouco, né? No nosso bate-papo informal aqui, antes de começar a gravar mesmo, né? Tem muita questão envolvida em relação a esse acesso, tanto das videoaulas, as produções das videoaulas que estão sendo colocadas, né? Lembro até, inclusive, né, Fernando, aquele curso que nós fizemos lá no começo do ano, sobre que a gente encontrou o termo professor 3.0, né? Era que essa mudança ela seria necessária, né? No caso, a gente não sabia que ia ser de forma tão abrupta, assim, né? De forma tão compulsória, que seria nesse modo. Foi de Então, essa surpresa, né? Veio questão de do surpresa. acesso, Pronto, vai usar o que tu aprendeu no início do ano. conhece o IRA, então te vira, né? Faz aí a tua videoaula. Você Então, o deve que estar na acontece? marra. Foi. Essas questões, na verdade, todas elas permeiam aí essa questão do acesso a essa consulta pública, porque muitos jovens, inclusive, estão deixando de se inscrever por não terem um acesso à internet. Porque na maioria dos casos, provavelmente em anos anteriores, o que acontece? O aluno ia para a escola, tinha o laboratório de informática, ele ia aproveitava ali aquele momento para fazer a inscrição do Enem. Essa semana agora que passou, por exemplo, né, nós já estamos na sexta-feira, eu, inclusive, ajudei muitos alunos a se inscrever para o Enem, né? Eles pegavam, davam os dados, e aí eu ia fazer as inscrições para eles, justamente por eles não terem acesso à internet. E muitas vezes, Elias, essa inscrição ela era feita no laboratório das escolas com o auxílio Uhum. presencial ali de um coordenador, de um professor, né, que auxiliava direitinho o aluno a não cometer nenhum erro. Poxa, porque quantas vezes a gente não fica sabendo de histórias de aprovações de aluno na universidade, onde depois, quando vai verificar a matrícula, como foi feita, tem algum problema e o aluno Sim. acaba perdendo a vaga, né? Exatamente devido ao problema na matrícula. Então, tem essa questão desse acompanhamento que não está sendo feito da melhor maneira, né? Apesar de, como tu mencionaste, ter ajudado os alunos e tudo mais, mas seria um acompanhamento muito melhor se ele pudesse ser presencial, né? Então, essa questão da desigualdade, do acesso à internet, essa desigualdade social, que na verdade é um problema histórico da formação do nosso país e que se apresenta na questão da educação também, ela é muito latente, né? Agora imaginem, gente, se a gente já tem esse problema da desigualdade social se fazendo presente no âmbito presencial da educação, imagina na questão à distância. O problema ele se torna ainda mais grave, né? Ainda maior. Inclusive, o Elias tem alguns números aí que são interessantes sobre isso, né, Elias? O homem dos números do Pois, curso. pá, eu trouxe aqui, né, um dos dados, na verdade, que é um dos dados mais surpreendentes, né, que mesmo com que muita gente, né, vive aí em relação à internet, todo esse boom de rede social, toda a influência
que a internet traz hoje, né, em relação ao pensamento, né, das pessoas, a interferência na vida delas, ainda assim no Brasil, olha, coloquei, né, que 25% dos brasileiros não têm acesso à internet. Né? Ou seja, isso aqui são dados do canal Tech, né, que é um dos canais aí mais famosos de tecnologia. Isso aqui dá para a gente que se a gente pegar um a cada grupo de 4 brasileiros, esse um não vai ter acesso à internet. E outra, né, quando se trata da população rural, né, que ainda tem bastante, né, tem um número considerável no Brasil, e coloca em população rural, muita população amazônida, né, que a gente considera ribeirinha e tudo mais, são consideradas populações rurais também. E dentre eles, né, apenas 44%, ou seja, nem a metade tem acesso à internet. Então, essa dependência que o Fabrício citou aí, frisou bastante, que esses alunos têm das escolas em si para poder fazer suas inscrições e seus acompanhamentos em relação ao processo, fica completamente prejudicado, né, cara? Então a desigualdade só aumenta, né? Só aumenta, cresce, enfim. A gente já é o país da desigualdade, né? Com isso a gente só aclara todos esses problemas, né? Bom, como o Fabrício é um professor de humanas, né? E claro, dentre as questões de humanas, ele pode trabalhar também algumas questões que eu tenho em relação a algumas perguntas para ele aqui. Né? Por exemplo, a gente tem algumas questões alheias à internet que também vão influenciar em relação à pandemia, como problemas estruturais, não só em relação à internet, mas como em relação da família, né? A gente tem algumas questões sociais envolvidas, né? Da questão da família, a questão psicológica, que a gente pode trabalhar com isso também, né, Fabrício? Penha, na verdade eu tenho vários fatores externos que vão acabar influenciando diretamente o desempenho dos alunos na prova do Enem. E nesse contexto de pandemia que a gente tem vivido, esses fatores externos eles ganham um potencial de interferência muito maior no desempenho desse aluno. Como tu bem mencionaste, eu tenho questões psicológicas, como por exemplo a ansiedade, que ela está num nível aí, né, estratosférico, demais, todo mundo sofrendo de ansiedade devido a esse clima que nós estamos vivendo, a preocupação, o medo em adoecer, né, o medo em pegar o Covid. Eu tenho também que pensar em toda uma adaptação de mudança quanto aos nossos hábitos, né? Hábitos principalmente de higiene, digamos assim, né? Uma mudança quanto aos hábitos que nós não fomos preparados, de certa forma, né, para ter e está tendo que ocorrer de modo brusco. Isso me lembrou até uma coisa, Fabrício, só te interrompendo rapidinho, mas não sei se é da época de vocês, né? Eu acho que eu sou mais velho aqui entre nós três, né? Não sei se vocês lembram das campanhas que existiam em relação à cólera, de lavar as mãos antes de comer, depois de usar o banheiro, que eram costumes, olha só os costumes, né, que duas gerações antes da nossa não tinham. Então esses costumes em relação à saúde vão mudar, né? A gente vai ter novos costumes. Com certeza. As crianças que estão crescendo nesta geração agora, as que vão nascer, já vão entrar num novo mundo, né? Que a gente viu a transição, eles já vão fazer parte desse mundo novo, né? É muito importante, Penha, destacar, no caso, o papel dos psicólogos nesse momento que a gente está passando, né? Muitos psicólogos têm sido procurados, inclusive foi criada a Liga Nacional de Atendimento Psicológico Social Online. Então, eu tenho vários psicólogos que quase que não sai. Eu tenho vários psicólogos que se propuseram a fazer atendimento online em várias regiões do país. E eles têm divulgado na internet os números de WhatsApp e tal, para as pessoas entrarem em contato. E detalhe, atendimento gratuito. Então, é necessário destacar a ação, a importância dos psicólogos aí, porque além de mantermos a nossa saúde física, né, temos também que manter a nossa saúde mental em meio a todo esse caos que a gente está vivendo, que a gente está passando. E outra coisa, Elias, para estudar matemática, em meio a uma situação como essa, sendo que, por exemplo, o pai, às vezes, a mãe, ou seja lá com quem o candidato mora, participante do Enem mora, não tem nem, às vezes, o ensino médio completo, né? Já que a gente já vive num país de desigualdade, como faz para estudar matemática para o Enem nesse caso, se nem acompanhamento familiar esse participante pode ter direito? Eu até brinco, né? Quando eu termino as minhas aulas à distância, né? Eu falo para meus alunos, olha,
me procurem no WhatsApp, qualquer dúvida, porque eu sei que matemática de perto a gente já não aprende, imagina de longe. Né? Mano. Então, manda a dúvida, cara, eu sei que vai bater, né? Então, e é muito interessante, cara, eu queria até comentar esse dado que o Fabrício colocou aqui, das questões psicológicas, né, cara? Que aumentaram muito a ansiedade, insônia, o relógio biológico da população está extremamente alterado em relação ao que já era de costume, né? Então, todos esses fatores, né, essas doenças, depressão, né, tem se acentuado aí. Então, como, né, o aluno vai estudar matemática, que já tem aquele bicho de sete papão todos por trás, se ele está ansioso, se ele está sem dormir, né? Então, fica muito complicado, né? Se ele está preocupado com alguém doente, né, dentro de casa, com todos os cuidados que tem que ter. Perdas na família, né, que já foram, hoje Exato. nós batemos a marca de registrados, 20 mil, né, mortos registrados, fora as subnotificações. Então, quantas perdas teve? Eu conheço, por exemplo, aqui em Mosqueira, tem famílias que já perderam até mais de dois familiares, né, dois integrantes, em questão assim, de dias. Então, é muito complicado. Muito triste, cara. Muito triste mesmo para a gente voltar a uma normalidade psicológica para ter qualquer outro tipo de ânimo para estudar. Ninguém pensou que poderia passar por isso, né? Pois é verdade, né? Pegou todo mundo de calça curta nesse caso. E outra coisa, eu brinquei com a matemática à distância, mas é claro que qualquer disciplina fica complicada de se estudar numa situação como essa, né? E muitas vezes o participante não tem nenhum acompanhamento em casa. Até os pais gostariam de ajudar, mas às vezes eles não conseguem, né, cara? Tem as limitações. E como o Elias falou, muitas vezes estudar com o professor ali diariamente já se torna algo complicado, né? A distância que isso vai complicar mais ainda. Ia falar alguma coisa, Fabrício? Sim, é que Penha, no caso, a gente tem encontrado vários relatos, né? E tem presenciado também vários relatos, inclusive, que corroboram com essa tua fala da família não estar conseguindo ajudar o aluno a estudar, né? Vários pais relatam terem dificuldade em ensinar os filhos, mesmo com material da videoaula, com material que está sendo fornecido. Vários pais relatam ter dificuldade em ajudar os filhos nos estudos e um dos maiores motivos por essa dificuldade é o baixo nível de escolaridade dos familiares. A respeito disso, o IBGE soltou uma pesquisa em 2017 que mostra que 69% dos jovens cujos pais terminaram o ensino superior conseguem concluir uma graduação. Mas a probabilidade de alguém que não frequentou a escola ter um filho com diploma universitário é de apenas 4,6%. Caramba. Então, olha só a discrepância, para te ver como o nível de escolaridade dos familiares, ele acaba, de certa forma, influenciando diretamente, na verdade, né, na escolaridade dos filhos também, etc. Então, é mais um problema aí para o cenário que a gente está enfrentando. Cara, isso daí é mais um ponto das tantas desigualdades que a gente tem no nosso país, né, cara? Inclusive a questão escolaridade vai influenciar bastante na preparação. Né? Além de outras coisas que surgiram com esse período, né? Por exemplo, aumento de violência familiar, né? De violência doméstica. A gente tem casos, né, aumentando nesse sentido, de um pai que está em casa, o pai é violento, enfim, algum familiar é violento e tem esses problemas de violência com criança ou com companheiras, né? A questão da violência doméstica. Muita coisa se encaixando dentro da Lei Maria da Penha. Né? Enfim, problemas diversos que estão surgindo, como é o efeito dominó, né, cara? Surgiu a questão da pandemia, né, que já é um problema gravíssimo de ordem mundial, né, que, enfim, a gente está encarando isso, dando a cara a tapa, porque defesa nenhuma a gente está tendo praticamente. E outros problemas vão surgindo por causa desse problema maior. Cara? Então é muita coisa para o brasileiro lidar. Esse adiamento realmente veio a calhar, mas, enfim, por pressão pública, obviamente, né? É o que dá, né? Que a gente ficou, claro, né? Muito feliz, né? Pô, a gente comemorou pra caramba essa questão do Enem. Mas, cara, se a gente parar pra pensar, a gente está comemorando o óbvio, né? A gente está comemorando o que já era para acontecer, né, de cara mesmo. Infelizmente, a gente está vivendo uma época em que falar o óbvio se torna necessário. Isso mesmo. Com certeza, cara, ainda mais quando tu vê assim o depoimento de quem deveria ter total ciência da realidade que nós estamos passando, depoimentos que minimizam
a dificuldade enfrentada nesse contexto de pandemia, depoimentos que trabalham com puro negacionismo mesmo da gravidade do problema que nós estamos enfrentando, né? E da desigualdade latente que nós temos no nosso país. Porque mesmo o sistema de ensino à distância, ele sofre uma série de impasses para ser executado, né? Tem especialistas que falam que nós não estamos nem praticando o EAD, que nós estamos, na verdade, praticando um regime emergencial de ensino remoto, porque nós não temos todas as condições necessárias para promover o ensino à distância de fato, né? Exato. Eu começo logo agora do mês, eu participei de uma live, né? Eu fui convidado para falar, né? Pelo fato de ser youtuber, né? Ter o canal aqui junto com o Fernando, né? E o canal também lá que eu trabalho sozinho, né? Que na verdade nós não somos youtubers, né, Fernando? Nós somos edutubers, né? É diferente. Edutubers, né? Que é o youtuber que trabalha com educação, né? Um edutuber. Então eu fui na condição de edutuber para lá, né? Para falar, e justamente essa tua fala aí, Fabrício, né, só reforça o pensamento, né, que a gente tem que a educação à distância, ela dá certo sim, mas existe todo um processo de planejamento, né, coisa que não aconteceu, né? Existe a questão da vontade também, o estudante ele sabe que aquela instituição oferece o ensino à distância, ele já procura sabendo que ele vai ter o ensino à distância, ele já prepara lá o escritório dele, né, o setup dele de estudo, né, tudo direitinho, então ele já está preparado para aquilo, tanto a instituição quanto o consumidor, digamos assim, desse modo de ensino, né? Não da forma. Então, eu gostei muito dessa definição aí, né? É uma forma emergencial, né, de ensino remoto, não é uma educação à distância, né? Muito bacana. E já que eu toquei na pauta de pressão popular, né, como justamente foi o que fez surgir o adiamento do Enem, a pressão popular que isso surgiu, fez com que surgissem projetos tanto na Câmara quanto no Senado, como o Fabrício já mencionou no início, né, do nosso bate-papo, teve uma ferramenta muito importante nesse sentido, que foi a hashtag, né, Fabrício? Na verdade, não tem como a gente desconsiderar, não tem como desconsiderarmos as redes sociais, né, as mídias sociais, como um veículo onde se propagam ideias, onde se discutem, né, movimentos, onde movimentos se ampliam. Então, a gente teve nesse contexto atual a hashtag Adia Enem, teve até uma outra hashtag, não sei se vocês leram, paralisa EAD, alguma coisa assim, hashtag, devido também às desigualdades de acesso que nós comentamos em outro momento do vídeo, mas a principal mesmo no caso foi a do Adia Enem, né, que teve aí uma proliferação muito grande, uma viralização muito grande nas mídias sociais brasileiras, e mostra o quanto o ativismo no meio digital ele se faz importante, né? Não tem como desconsiderar esse ambiente online como um meio de proliferação de ideias e fomentação e fortalecimento de movimentos que não se limitam a esse aspecto digital, a esse aspecto online, mas que até devido ao contexto em que a gente está vivendo, um contexto de pandemia, onde as pessoas não podem, né, se dirigir à rua e tudo mais, se faz muito mais importante esse movimento dentro das mídias sociais, né, esse movimento do Adia Enem. Na verdade, as mídias sociais elas acabam se tornando um espaço de inteligência coletiva, de certa forma, de empoderamento, onde esses movimentos eles vão ganhando força. E aí a gente pode citar exemplos de movimentos importantíssimos e que mudaram aspectos políticos da sociedade, é um movimento que se tornou um movimento histórico de fato, como o da Primavera Árabe, cujo a proliferação pela internet das hashtags foi fundamental para o fortalecimento desse movimento, inclusive para que o mundo inteiro tomasse ciência do que estava acontecendo nesses países, da região do Oriente Médio e do norte da África, beleza? Então, é muito importante movimentos como esse da hashtag de Enem e que fortalecem ainda mais a causa. E outra coisa, Elias, eu sei que tu querias falar agora, mas eu queria que tu comentasse. Eu sei que acho que era isso que tu querias comentar, justamente pelo prosseguimento, né? Não é porque o Enem foi adiado
que tá tudo resolvido, né? Ainda tem muita coisa a ser debatida em relação a isso. Então tem a continuidade da hashtag, né? Pois é, Fernando, é justamente isso daí que eu queria fazer essa minha intervenção agora aqui, que justamente para que haja uma articulação, né, do que é melhor, né, para o bem comum, o que é bom para a maioria, né, das três opções que vão ser oferecidas, né, se quer só por 30 dias, se quer fazer o Enem em dezembro, se quer fazer em janeiro, ou se quer suspender o Enem até o fim da pandemia. Pelo que eu acompanho, né, muitos professores, muitos alunos, eles já têm se posicionado em relação a isso e eles pedem que o adiamento seja proporcional ao tempo de paralisação do ensino presencial. Então, nós já estamos com 2 meses, né? Indo para o 3º mês, na verdade, já, né? Então, Sim. o tempo que ficar parado o modo presencial é o tempo que seja aí transferido, né? Que seja carregado também lá para realização da prova. Bom, galera, então eu acho que Eu quem queria... assiste... vai, Fábio. Penha, antes de interromper, eu queria só acrescentar o comentário do Elias, e que também... porque é o seguinte, cara, inclusive, um dos tópicos da nossa conversa era ano letivo, né? Inclusive, questão do ano letivo. E, na verdade, e toda essa questão do adiamento do Enem, toda essa pressão popular que se fez necessária para que o Enem fosse adiado, e como a gente já comentou aqui, como nós já conversamos, não era nem necessário se fazer essa pressão, né? Porque é algo que qualquer pessoa que conheça a desigualdade social existente no nosso país, esse clima de pandemia, na verdade seria uma medida de bom senso, né? O adiamento do Enem já ter sido colocado, decretado. Mas foi necessária toda uma pressão. E o que a gente vê em ambientes externos, em outros países, foi que os seus exames foram cancelados, foram adiados, não é? E no Brasil teve que rolar tudo isso para o MEC tomar alguma atitude. Na França, o exame anual, o BAC, não sei direito como se pronuncia, ele foi anulado. Nos Estados Unidos, o CAT está paralisado e vai ser digital. Na Espanha, na Itália, os alunos só vão voltar no próximo ano. Na Espanha e na Itália, o ano letivo ele começa em setembro, então os alunos só voltam em setembro. Então, muitos países aí já tomaram logo providências emergenciais com relação a tudo isso. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente teve que passar por todo esse processo para ter algo que não precisava nem ser pressionado, né, para ser colocado, para ser decretado. Cara, eu acho que quem assistir esse vídeo aqui vai pegar muita informação bacana, né, cara? Então, acho que é muito importante fazer com que isso chegue, né? Com que isso chegue aos nossos alunos, principalmente, né, cara? Isso também pode chegar ao aluno do Brasil inteiro. Vai compartilhar. Com certeza, né? Vai chegar. Sim. E outra coisa... Inclusive, pegando essa fala do Fabrício aí, né? Que ele falou essa questão do ano letivo, né? O que muitos professores defendem é que justamente ano letivo é diferente de ano civil, né? A regra que eles têm colocado para ter essa questão do paralisamento, né, para transpor o tempo de paralisação para o tempo do Enem também, para ser adiado, é justamente essa. Ano letivo é diferente de ano civil. Beleza, cara. Na Itália, para te ter ideia, na Itália, Elias e Penha, o exame deles, o maturità, ele vai ser feito por videoconferência. Então, houve uma adaptação aí do exame. Então, a prova vai ser oral, é isso? Exatamente. Caramba, desafio, né, cara? É um desafio. Um desafio e tanto, com certeza. Cara, então a gente vai votar o meio clássico, né, do questionário. Lembra que quando a gente era mais novo que tinha que fazer o questionário, estudar, né, saber todas as respostas? Não, Fernando, eu não sou desse tempo, não. Cara, já estudei no tablet, já. Perdão, então, tá cara, bom. perdão. Tá legal. Elias, acho que dá pra aprender muita coisa, entender muita coisa sobre o adiamento do Enem com esse vídeo, não dá, cara? Uma palavrinha final aí pra quem assiste. Dá sim, né, Fernando? Como a gente acompanhou aí no vídeo passado, né, que a gente falou sobre o Enem Digital, inclusive, né, nós fizemos a videoconferência sobre o Enem Digital, né, falamos que nós vamos estar aí atenciosos, né, pelas cenas dos próximos capítulos dessa novela, né, que não para de nos surpreender, né.
todo dia tem informação. O que eu aconselho aqui é que os alunos foquem no estudo e se inscrevam no canal do curso Produção, que a gente vai estar atento aí a todas essas notícias e vamos estar passando aqui para vocês. Beleza, Fabrício? Acho que é a tua vez de Bom, se galera, despedir, né? valeu, Penha. Galera, é o seguinte, eu primeiro agradeço novamente o convite, tá? Foi um bate-papo super prazeroso esse com vocês a respeito do adiamento do Enem. Espero que os alunos gostem do vídeo, das informações e tenho certeza que irão gostar, pois tem muito conteúdo no nosso papo aqui, muito conteúdo importante, interessante para eles. E, mais uma vez, só tenho a agradecer. Valeu, galera. Muito obrigado. Bom, não Nós que esqueça, agradecemos aqui, Fabrício. claro, né, a presença ilustre, né? E nós teremos outros convidados, inclusive, para futuros bate-papos, né, Elias? Então não esqueçam aí de curtir o vídeo, obviamente, né? Se inscrever no canal, como Elias já disse. Compartilhe com os amigos esse vídeo que vão fazer o Enem. A gente tem outros vídeos já tratando de outras questões relacionadas ao Enem 2020. E siga-nos nas redes sociais também que estão aí. E um forte abraço a todos.